Olá, sou Rogério Araújo, auditor fiscal do trabalho, e hoje nós vamos tratar dos casos especiais durante o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, além das infrações a essa legislação. Lembrando a todos que já existe um vídeo falando sobre a garantia provisória de emprego no nosso canal, feito pela colega Sharina, que está disponível e que trata já de algumas dessas questões anteriormente à lei, porque a lei, quando foi publicada, ela trouxe algumas diferenciações para os casos especiais que nós vamos tratar aqui, no caso a gestante e a pessoa com deficiência. Bom, a garantia provisória de emprego ela está presente em ambos os casos, tanto no caso de redução da jornada e do contrato do salário, quanto na suspensão temporária do contrato de trabalho. Ela se aplica, existe a garantia provisória de emprego durante a redução ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, a redução de salário ou a suspensão temporária, e após o período, durante o mesmo período acordado para redução ou suspensão. Por exemplo, o trabalhador que tem um contrato suspenso temporariamente por 60 dias. Esse trabalhador vai ter garantido o seu emprego após o término da suspensão por mais 60 dias. No caso que o trabalhador tiver redução da jornada e do salário por 90 dias, por exemplo, ele terá garantido o emprego após o retorno ao trabalho de forma integral por mais 90 dias. Agora a gente vai tratar do primeiro caso especial, a empregada gestante. A empregada gestante tem uma diferenciação, que ela tem a garantia do emprego por 5 meses após o parto. Então, se a trabalhadora teve redução do salário durante a gestação, após o parto dela, além dos 5 meses que ela já tem direito como gestante, ela terá direito ao mesmo período que ela teve o contrato reduzido. Por exemplo, se a redução da jornada dela foi de 60 dias, após os 5 meses ela terá mais 60 dias. Esses períodos são acumulados, eles não correm juntos, não correm concomitantemente. Se houver a dispensa do trabalhador durante a garantia provisória de emprego sem justa causa, porque esse trabalhador só pode ser dispensado com justa causa, mas se ele for demitido sem justa causa, ele terá direito a receber as parcelas rescisórias, todas as verbas rescisórias, mais a indenização no valor de 50% do salário que ele teria direito durante a garantia provisória de emprego, quando a redução for de 25% até 50%. No caso do trabalhador que tiver uma redução maior, por exemplo, ele vai ter direito às parcelas rescisórias, às verbas rescisórias, mais a indenização de 75% do valor do salário que ele teria durante a garantia provisória de emprego, quando a redução estiver de 50% e for menor que 70%. No caso do trabalhador que tiver uma redução maior ainda, ele vai ter direito às verbas rescisórias, mais a indenização de 100% do valor do salário que ele teria durante a garantia provisória de emprego, quando a redução for igual ou superior a 70%, ou nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, nesses dois casos, suspensão temporária ou redução maior que 70%, o trabalhador terá direito à indenização de 100% do valor do salário. Essa indenização não se aplica no caso do trabalhador que pede demissão ou quando for demitido por justa causa. Então, a justa causa ou pedido de demissão do trabalhador afastam o direito a essa indenização. O outro caso especial que a gente vai tratar aqui, que também foi trazido com a lei, é da pessoa com deficiência. Essas pessoas com deficiência não podem ser demitidas sem justa causa durante o estado de calamidade. Não existe a possibilidade de se haver a demissão com o pagamento de indenização. Se essa pessoa for demitida, ela vai ser reintegrada ao seu trabalho, ao seu emprego, até que seja cessado o período de pandemia, o período de estado de calamidade pública. Com relação às fraudes ao benefício emergencial, bom, são vários os casos. Por exemplo, o trabalhador que
mandado para teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, e ainda que parcialmente esse trabalho seja feito parcialmente, não há como esse trabalho, ainda que parcial, coexistir com a suspensão do contrato de trabalho. Se há suspensão do contrato de trabalho, deve ser cessado todas as atividades. O trabalhador não pode praticar nenhuma atividade durante esse período. Nesse caso, se for flagrado que pela inspeção do trabalho, que esse trabalhador está desenvolvendo qualquer atividade, seja na empresa, seja remotamente, o empregador vai ter que pagar de imediato todas as verbas trabalhistas e os encargos sociais daquele período que ele havia suspendido o contrato de trabalho. Além disso, as sanções que estiverem previstas no instrumento de negociação coletiva e a autuação pela inspeção do trabalho, né? O inspetor do trabalho, o auditor do trabalho que tiver flagrado essa fraude, vai autuar a empresa com relação a essa simulação de suspensão do contrato de trabalho. Existe a possibilidade de dupla visita com relação aos critérios da Lei 14.020. Bom, na própria lei, isso deixa bem claro. As irregularidades constatadas nos termos individuais ou nas negociações coletivas para redução ou suspensão do contrato de trabalho são passíveis de autuação imediatamente, sem respeitar o critério de dupla visita. Aí também, qualquer caso de fraude, em todos os tipos de fraude que for constatado com relação à suspensão ou redução da jornada e do salário, também são passíveis de autuação. Também são passíveis de autuação essas demissões sem justa causa durante a garantia provisória de emprego. Descumprimento de qualquer das normas de saúde e segurança do trabalho. Não há qualquer medida que o empregador possa descumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, durante o estado de calamidade pública. Ele deve continuar observando as normas de SST para que garanta a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Então, em nenhum desses casos, haverá necessidade de dupla visita para que seja feita a autuação por parte da inspeção do trabalho. Aqui não há necessidade de que haja uma primeira notificação para que depois o empregador seja autuado pela inspeção do trabalho. Também aqui não se aplica o fato do príncipe. Isso foi claro aqui na norma, que no princípio houve uma dúvida se aplicaria o fato do príncipe e se a administração pública que decretasse o estado de emergência seria responsável pelo pagamento dos salários dos trabalhadores. Aqui a lei deixou isso bem claro, né, que nos casos do estado de calamidade pública não há aplicação do princípio do fato do príncipe. Se você gostou dos vídeos, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos continuar produzindo mais vídeos sobre o mundo do trabalho. Muito obrigado.